Desde o primeiro encontro, aos 6 anos de idade, Lucas e Helena compartilhavam um elo invisível. Cresceram juntos na mesma fazenda. Dividiram brinquedos, segredos e sonhos. Com o tempo, a amizade inocente deu lugar a algo mais profundo. Um amor puro, porém ameaçado pela presença constante de Branca, com olhar calculista e sorriso sedutor, que desde cedo parecia ter prazer em separá-los. Enquanto a vida avança e o mundo muda ao redor deles, Lucas e Helena descobrem que o destino nem sempre é linear. Entre idas e vindas, encontros e despedidas, eles aprendem que o amor verdadeiro é feito não só de momentos bons, mas também da coragem de enfrentar quem tenta destruí-lo. Será que, na linha do tempo, eles conseguirão se reencontrar no ponto certo? Agora vamos comigo viajar na história. Capítulo 1. O primeiro verão na fazenda. O sol do interior parecia mais forte naquele janeiro. A estrada de terra, quente e avermelhada, subia até a porteira da fazenda Boa Esperança, onde o cheiro de capim fresco e leite recém-tirado misturava-se no ar. Lucas, de 6 anos, atravessava o terreiro com os pés descalços, sentindo a terra morna sob os dedos. Carregava um cavalinho de madeira nas mãos, correndo atrás das galinhas que ciscavam perto do galpão. "Espera, Lucas!" chamou Helena, descendo correndo da varanda. Seus cachos castanhos escapavam do chapéu de palha, e um vestido simples, já gasto de tanto uso, rodava com o vento. Ela trazia um punhado de giz de cera guardado numa latinha de doce, pronta para desenhar no cimento do curral vazio. Eles cresceram juntos ali, entre o canto dos galos e o mugido das vacas. As famílias moravam em casas vizinhas, separadas apenas por um campo de milho. "Vamos fazer um castelo aqui, ó", disse Lucas, apontando para um pedaço liso de cimento perto do coxo. Helena sorriu e começou a riscar o chão. Um castelo alto, com bandeiras, pontes e janelas, como nos contos que a avó contava nas noites de fogueira. Lucas se ajoelhou ao lado dela, completando as torres e inventando uma ponte levadiça feita de corda. Foi quando uma sombra cobriu o desenho. "Isso tá feio", disse uma voz fina, mas cheia de desprezo. Lucas e Helena levantaram os olhos. Lá estava Branca. Não era o nome verdadeiro dela, mas todos no vilarejo a chamavam assim, por causa da pele tão clara que parecia nunca ter sentido sol. Apesar do rosto delicado, havia nela um jeito arrogante, como se o mundo fosse uma coisa pequena demais para os seus caprichos. "Ninguém perguntou", respondeu Lucas, franzindo o senho. Branca deu um passo à frente, esmagando parte do castelo com a sola limpa de suas botinas. Helena arregalou os olhos, e Lucas se levantou num pulo. "Por que fez isso?" perguntou Helena, a voz embargada. Branca deu de ombros. "Porque eu posso", e foi embora calmamente, balançando as tranças, como se nada tivesse acontecido. Lucas se ajoelhou de novo e começou a refazer a torre destruída. Helena sentou-se ao lado dele e ajudou. "Não liga para ela", disse ele num tom calmo. "Nosso castelo vai ser maior." Helena olhou para ele e, por um momento, esqueceu o desenho. Não sabia explicar, mas algo nela dizia que Lucas sempre estaria por perto. Naquele verão, eles ainda não sabiam que a sombra de Branca se estenderia por muitos anos, atravessando colheitas, invernos e estações de chuva, como uma praga difícil de erradicar. O frio da madrugada na fazenda cortava como faca. O céu ainda estava escuro quando Lucas, agora com 13 anos, puxou o casaco de lã e saiu para o curral. O bafo quente das vacas se misturava ao vapor que saía de sua própria boca, enquanto ele enchia os baldes de ração. "Lucas, espera!" A voz de Helena veio da varanda, ainda rouca de sono. Ela desceu correndo os degraus, enrolada num xale de tricô.
e prendeu o cabelo num coque apressado. Trazia nas mãos uma caneca de café com leite fumegante. Trouxe para você. Ele pegou a caneca, sorrindo. Obrigado, Lena. Desde crianças, estavam juntos em tudo: plantar, colher, cuidar dos bichos. Mas agora havia algo diferente. Um silêncio entre eles que às vezes parecia mais barulhento que qualquer conversa. O dia clareava aos poucos, pintando de dourado os campos de trigo. Helena se abaixou ao lado de Lucas para ajudar com a ordenha, e ele não pôde deixar de reparar nas mãos dela, agora mais finas, porém firmes no trabalho. Você anda quieto ultimamente, ela disse, olhando para ele de canto. Ele deu de ombros, só pensando. Antes que ela perguntasse no que, um som de cavalo se aproximou pelo caminho da porteira. O trote era rápido, decidido. Helena ergueu o rosto e viu, ao longe, Branca. Agora, aos 13 anos, Branca não era mais a menina de tranças e botinas limpas. Montava uma égua preta, com um vestido azul que contrastava com uma pele alva. O sorriso dela parecia doce, mas os olhos diziam outra coisa. E Helena sentiu um frio que não vinha do inverno. Bom dia, disse Branca, desmontando com elegância exagerada. Tio Otávio pediu para avisar que vou viver na fazenda com vocês agora, já que os meus pais vão morar na capital. Ela olhou direto para Lucas. Vamos viver juntos agora, não é? Lucas hesitou, olhando de Helena para Branca. Talvez. Espero que sim, disse Branca, com um meio sorriso, antes de montar de novo e desaparecer pelo caminho de terra. Helena permaneceu em silêncio, mas o que ela não sabia é que Branca não estava apenas trazendo uma novidade. Ela estava abrindo a primeira fissura de muitas que ainda viriam. Naquele inverno, algo mudou. Não era mais só sobre plantar e colher. Agora era sobre guardar, ou perder, o que já começava a florescer no coração. No próximo capítulo, vamos ver os personagens com o salto temporal de 13 anos, todos já adultos. Lucas com 28 anos, Branca e Helena com 26 anos. Capítulo 3. O aniversário do patrão. O terreiro da fazenda Boa Esperança estava mais vivo que nunca. Lanternas de querosene pendiam nas árvores, iluminando mesas compridas cobertas de toalhas floridas. Sobre elas, travessas fumegantes de leitoa assada, arroz com pequi, pamonha e bolos de todos os tipos. Era o aniversário de seu Otávio, pai de Lucas, e todo o pessoal da fazenda e vizinhança estava ali para celebrar. No canto, um grupo de violeiros afinava os instrumentos, pronto para tocar modas que faziam o chão bater no compasso. Helena chegou com um vestido simples azul claro, trazendo uma torta de queijo que sua mãe havia preparado. Ao avistar Lucas, ajudando o pai a servir garrafas de cachaça caseira, sentiu o coração acelerar. Ele usava camisa branca dobrada nos cotovelos, calça de sarja e um sorriso aberto que parecia brilhar mais que as lanternas. Oi, Lena, ele chamou, indo ao encontro dela. Pegou a torta e colocou na mesa principal. Achei que você não ia vir. Não perderia por nada, respondeu, rindo. Mas antes que pudessem trocar mais palavras, Branca surgiu, como quem sabe entrar na hora exata. Vestia um vestido verde esmeralda que chamava a atenção. E nos cabelos tinha flores brancas, que pareciam escolhidas para o contraste com a pele. Boa noite, Lucas, disse ela, apoiando a mão no braço dele. Parabéns pro seu pai. Ele tá lá dentro? Preciso cumprimentá-lo. Lucas assentiu e indicou a varanda, mas Branca não se moveu. Em vez disso, olhou de Helena para ele e completou. Ah, Lucas, depois preciso falar com você. É sobre algo que ouvi. E que talvez mude o que você pensa sobre certas pessoas. Helena sentiu o corpo esquentar, não pelo clima da festa, mas pela forma como Branca pronunciou cada palavra, como se jogasse uma isca.
Horas depois, enquanto os convidados dançavam ao som da viola, Branca conseguiu pegar Lucas sozinho perto do galpão. Helena, que passava com uma jarra de suco, viu quando ela se aproximou demais e falou baixo no ouvido dele. Lucas pareceu surpreso. Depois, sério. Quando Helena tentou se aproximar, Branca se afastou, mas não sem antes lançar um sorriso vitorioso. Lucas olhou para Helena, hesitou e virou o rosto. Naquele aniversário, Helena não sabia o que Branca havia dito, mas sentia que uma semente de desconfiança tinha sido plantada. E no campo, sementes sempre crescem, para o bem ou para o mal. Capítulo 4. O silêncio na estrada de terra. O dia seguinte ao aniversário foi abafado, com nuvens pesadas cobrindo o céu. Helena caminhava pela estrada de terra que separava sua casa da de Lucas, levando um pote de doce de leite para devolver. As marcas da festa ainda estavam por todo lado. O cheiro de fumaça de fogueira no ar, garrafas vazias empilhadas na varanda e risos que pareciam ecoar no vento. Bateu palmas na porta da casa de Lucas. Quem apareceu foi seu Otávio, de bom humor. Bom dia, menina Helena. Vai entrar? Eu queria falar com o Lucas. Ele tá no pasto, cuidando do gado. Pode ir até lá, disse, apontando o caminho. Helena atravessou o curral, desviando dos bezerros curiosos. Encontrou Lucas perto do açude, com um chapéu cobrindo parte do rosto. Ele não sorriu ao vê-la. Bom dia, ela disse, parando alguns passos. Bom dia, respondeu ele, sem erguer muito o olhar. Um silêncio estranho se instalou. Desde pequenos, nunca tinham precisado de muitas palavras para conversar, mas agora parecia que tudo o que ela dissesse poderia ser mal interpretado. Aconteceu alguma coisa? Helena perguntou, tentando quebrar o gelo. Ontem na festa, você ficou diferente. Lucas deu um suspiro longo. Lena, só, me diz uma coisa. Você esteve conversando com o filho do seu Joaquim esses dias? Helena franziu o senho. Esteve, sim. Ele me pediu para ajudar a escolher uma cela nova para a irmã dele. Por quê? Por que falaram? Lucas hesitou. Disseram que vocês dois andaram se encontrando escondidos. Helena sentiu o estômago revirar. Quem disse isso? Não importa. Mas importava. E ela sabia exatamente de onde aquela história tinha saído. A voz de Branca parecia ecoar na sua cabeça. Lucas, você me conhece. Eu nunca faria isso. Ele passou a mão na nuca, visivelmente dividido. Eu só preciso de um tempo, tá? Helena sentiu a garganta apertar. Tempo pra quê? Pra pensar. Ela não respondeu. Apenas segurou o pote de doce de leite com mais força e começou a voltar pela estrada. O barulho dos passos dela, na terra seca, foi o único som até desaparecer na distância. No alto, as nuvens ficaram mais escuras, e no coração deles, a tempestade já tinha começado. Capítulo 5. Meses de secas e silêncios. O verão chegou pesado, com dias tão quentes que até os galos pareciam cantar mais devagar. As lavouras de milho se inclinavam sob o sol, e o vento quente carregava poeira pelas estradas. Desde a conversa no açude, Lucas e Helena se viam apenas de longe. Ele passava a maior parte do tempo ajudando seu Otávio a consertar cercas e cuidar do gado, enquanto ela se dedicava à horta e aos afazeres de casa. Quando se cruzavam na venda da cidade, o cumprimento era rápido, quase mecânico. Era numa dessas idas à venda que Helena viu a cena que mais temia. Lucas, encostado no balcão, conversando com Branca. Ele sorria de um jeito que Helena não via fazia tempo. Branca, de vestido claro e chapéu delicado, tocava o braço dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aí, Helena? Chamou o senhor do armazém,
quebrando o momento. Sua encomenda tá aqui. Ela pegou o saco de farinha e saiu sem olhar para trás, mas sentiu, no fundo, que Branca olhava. Nos dias seguintes, a presença de Branca na fazenda parecia constante. Ora parecia para levar recado do pai, ora para emprestar algo, mas sempre com uma desculpa para conversar com Lucas. Às vezes, ela passava pelo campo, montada em sua égua preta, e parava para falar, rindo alto, como se quisesse que todos ouvissem. Helena, por sua vez, tentava se convencer de que não se importava. Ajudava a mãe com as conservas, cuidava das galinhas, ia à missa aos domingos. Mas nas noites quentes, quando se sentava no alpendre, lembrava de quando ela e Lucas passavam horas ali, falando de tudo e de nada, sem medo de mal-entendidos. Um dia, ao voltar da horta, Helena encontrou um lenço azul preso na cerca, perto da estrada que levava à fazenda de Branca. Reconheceu de imediato. Era de Lucas. Ela o segurou por um instante e uma certeza amarga se instalou. Branca não estava apenas tentando afastá-los. Ela estava conseguindo. Capítulo 6. A Noite da Trovoada. O dia começou abafado, com o ar pesado e parado, como se a natureza segurasse o fôlego antes de algo grande. Helena estava no galinheiro recolhendo ovos quando ouviu, ao longe, o mugido alto e aflito de uma vaca. Logo em seguida, um grito. Lena. Era um dos peões. O rio encheu com a chuva de cima. O bezerro caiu no barranco, sem pensar. Ela largou a cesta e correu. O céu estava ficando negro e o vento quente carregava cheiro de terra molhada. Ao chegar perto do açude, viu o bezerro apolado na lama da margem, se debatendo. E ali, tentando puxá-lo com uma corda amarrada na cintura, estava Lucas. O que você tá fazendo? Vai acabar caindo! Helena gritou, se aproximando. Não vai dar tempo de esperar por ajuda. Ele respondeu, suando e ofegante. Segura essa corda para mim. Ela pegou a ponta sem hesitar, fincando os pés na terra escorregadia. A água estava subindo rápido e o trovão ecoou tão perto que fez o chão tremer. Mais um puxão! Lucas gritou. Juntos, com a força dos dois, conseguiram tirar o bezerro, que saiu correndo em direção ao curral. Lucas caiu sentado na lama, rindo de alívio, e Helena se jogou ao lado dele, respirando forte. Por um momento, ficaram apenas olhando um para o outro, com o som da chuva começando a cair ao redor. Obrigado, ele disse mais baixo. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Helena desviou o olhar. Não sei se sente mesmo, Lucas. Ele ia responder, mas o barulho de casco se aproximando interrompeu. Uma silhueta conhecida surgiu na chuva. Branca, montada na égua preta, capa impermeável caindo sobre os ombros. Meu Deus, vocês se molhando aí, disse ela descendo do cavalo. Lucas, seu pai tá te chamando, disse que precisava de você agora. Lucas se levantou, olhou para Helena como se quisesse dizer algo, mas apenas assentiu e foi com Branca. Helena ficou parada, com a roupa encharcada, sentindo que a tempestade lá fora era pequena comparada à que crescia dentro dela. Capítulo 7. A língua como facão. A chuva da noite anterior havia limpado o ar, mas não o clima na fazenda Boa Esperança. O cheiro de terra molhada e capim fresco contrastava com a tensão que começava a se espalhar pelos corredores da casa. Branca estava na cozinha, sentada à mesa, mexendo lentamente o café na xícara. O som do líquido batendo na porcelana parecia acompanhar o ritmo calculado dos seus pensamentos. Lucas entrou, ainda com a roupa de trabalho, e ela ergueu os olhos, sorrindo de um jeito que não chegava aos cantos. Sobre ontem, ela começou, deixando a frase no ar. O que tem ontem? Lucas perguntou, curioso. Branca pousou a colher, apoiou o queixo na mão e falou num tom quase confidencial.
Eu não queria dizer nada, mas acho que você merece saber. Helena não estava cuidando do galinheiro quando te viu no açude. Ela estava aos beijos com o filho do seu Joaquim. Eu mesma vi. Fez uma pausa dramática, observando cada reação dele. E só depois foi até lá, quando percebeu que você podia se machucar. Lucas franziu o senho. Isso não é verdade. Ela me ajudou. Branca inclinou a cabeça com um ar de pena. Ajudou, depois que fez ele ir embora. E sinceramente, Lucas, você não acha estranho que ela sempre aparece quando tem gente por perto? Como se quisesse que todo mundo visse. Ela se levantou devagar, andando até ele. Você é bom demais para ser enganado, mas às vezes, quem a gente mais confia é quem mais esconde as coisas. Sua voz baixou, quase um sussurro. Não deixa que ela brinque com o que você sente. Lucas ficou em silêncio, tentando organizar os pensamentos. Branca aproveitou o espaço para tocar seu braço levemente, como quem oferece apoio. Eu só quero o melhor para você, completou com um sorriso que escondia lâminas. Sempre quis. E antes que ele respondesse, Branca saiu para o terreiro, deixando no ar o perfume doce que, para Helena, já cheirava a veneno. Na varanda, Helena observava de longe. Não conseguia ouvir as palavras, mas via os gestos. Branca, próxima demais. Lucas, sério demais. E dentro dela, crescia a certeza de que Branca não estava mais apenas tentando separar. Ela estava tentando destruir tudo com o seu veneno. Capítulo 8. A porta que se fecha. O sol já estava alto quando Helena chegou à fazenda Boa Esperança para entregar uma cesta de queijos que sua mãe havia preparado para seu Otávio. No caminho até a varanda do casarão, percebeu que o terreiro estava mais silencioso que o normal. Apenas o mugido distante das vacas quebrava o ar pesado. Bateu palmas na porta. Quem apareceu foi Lucas, mas sem o sorriso de sempre. Oi, ele disse, seco. O que veio fazer? Helena respirou fundo. Vim trazer isso pro seu pai. Ele pegou a cesta e fez menção de fechar a porta, mas ela segurou o batente. Lucas, a gente precisa conversar. Sobre ontem, sobre o que está acontecendo. Ele evitou seu olhar. Não tem mais nada para conversar, Lena. Eu sei do que você anda fazendo. Do que está falando? Do filho do seu Joaquim. As palavras saíram rápidas, afiadas. Não precisa negar, eu já sei. Helena sentiu o estômago gelar. Isso é mentira. Você sabe que é mentira. Será? Ele deu um passo atrás. Porque parece que todo mundo na cidade já sabe também. O golpe doía mais porque Helena sabia de onde vinha. A língua de Branca trabalhava rápido. Antes que ela pudesse responder, uma voz doce soou atrás de Lucas. Lucas, o café tá pronto. Seu Otávio tá esperando a gente na mesa. Branca surgiu na porta lateral, com um vestido claro e o cabelo preso num coque perfeito, como se estivesse em casa. Helena a encarou, e por um segundo, o sorriso de Branca se alargou, só o suficiente para que Helena entendesse a mensagem silenciosa. Eu ganhei. Lucas não notou. Melhor você ir, Helena. Ele fechou a porta devagar, mas para Helena, o som ecoou como se fosse um portão de ferro trancando de vez. Quando virou para ir embora, o vento quente trouxe o cheiro do café recém-passado da cozinha. E junto dele, a amarga certeza de que Branca não estava apenas no coração de Lucas. Já tinha encontrado um lugar dentro da casa dele, como se fosse a dona de tudo. Capítulo 9. O veneno na raiz. Os dias seguiram secos, como vento quente espalhando poeira pelas estradas e levando o cheiro de palha queimada até o vilarejo. Na horta de Dona Margarida, mãe de Helena, as folhas murchavam mais rápido que o normal e a produção de verduras para vender na feira caía a cada semana. Uma manhã, Helena foi levar uma caixa de tomates para entregar ao armazém da cidade.
Mas o dono, seu Antero, recusou com um aceno desconfortável. Melhor nem deixar, Helena, disse ele, coçando a nuca. Andam falando por aí que vocês misturam água na conserva e que os legumes não são limpos direito. Helena arregalou os olhos. Isso é mentira, seu Antero. O senhor sabe disso. Ele suspirou. Eu sei, menina. Mas a cidade é pequena. E quando a gente ouve de gente bem informada, fica difícil não acreditar. Helena não precisou perguntar quem era essa gente bem informada. O tom de voz baixo e conspirador era a marca registrada de Branca. Ao voltar para casa, encontrou a mãe sentada na varanda, com as mãos no colo e o rosto abatido. — O que foi, mãe? Disse o que eu devia me explicar sobre umas histórias, que você anda se encontrando escondido com um rapaz solteiro. E que não é de hoje. A voz dela tremia. E quem espalha isso é a mesma que anda dizendo que nosso trabalho é sujo. Helena sentiu o coração bater forte, uma mistura de raiva e impotência. Branca não estava apenas tentando tirá-la de perto de Lucas. Agora queria manchar o nome de sua família, cortar suas vendas na feira e fazer com que fossem olhados com desconfiança por todos. Naquela noite, enquanto fechava a janela do quarto, Helena viu ao longe na estrada uma silhueta montada na égua preta. Branca não precisava estar perto para ser sentida. Ela já tinha envenenado o osso da confiança que sustentava a vida simples da família de Helena. E Helena sabia, se não fizesse nada, esse veneno ia matar mais que amizades, ia destruir tudo. Dentro de Helena, algo começou a se fortificar. A raiva contra Branca. Disse Helena em pensamentos. Branca, isso não vai ficar assim. It's been a long day without you.